Estamos trabalhando para garantir água e saneamento para vocês. O momento exige que todos façam a sua parte. Nós da Sabesp trabalhamos junto com a população para vencer o coronavírus. Nossas equipes continuam na rua fazendo a manutenção das redes, lavagem de hospitais e de lugares públicos com cloro. Use água com responsabilidade. Isso também é solidariedade. Faça você a sua parte. Fique em casa. Conte com a Sabesp e fique em casa. Governo de São Paulo. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem diretamente hoje, ao vivo, pela Vox TV, do meu amigo Ed Aned. E hoje, quinta-feira da Semana Santa, eu tenho a graça, a honra e a satisfação de conversar ao vivo com o nosso bispo diocesano de Santo André, responsável pelos fiéis de todo o ABCD das 7 cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, Dom Pedro Carlos Tipo. Nós, Rio Grande da Serra. Dom Pedro, muito bom dia. Obrigado pela gentileza de me conceder essa entrevista ao vivo. É sempre uma satisfação, Joaquim Alessi, falar com você, com todos os internautas que te seguem, e desejo também um bom dia a todos. Hoje é quinta-feira santa, né, o dia da Eucaristia, do ministério sacerdotal, do mandamento do amor de Cristo. Saúdo a todos. Dom Pedro, eu recebi um material muito bom da comunicação aí da Mitra Diocesana de Santo André, falando da Semana Santa. Obviamente, todos nós cristãos que estamos acostumados aí sempre à procissão da Sexta-feira Santa, ao domingo de Páscoa, ao sábado de Aleluia, vamos ter uma celebração completamente diferente nesses tempos de Covid-19. Mas eu vi atentamente as suas palavras. Aliás, ontem também nós transmitimos ao vivo, compartilhamos a missa celebrada às 18 horas, com vários ensinamentos, com muita mensagem de fé para o nosso povo cristão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito como é essa Semana Santa, esta Sexta-feira Santa, este domingo, que nós todos deveremos celebrar de uma forma nunca antes imaginada, não é verdade? É verdade. Eu acho que ninguém de nós passamos pelo que estamos passando, e também eu acho que a realidade supera a imaginação. Nós nem imaginando poderíamos chegar a isso que estamos passando. Porém, eu creio que nós, o ser humano, e principalmente o cristão, ele tem um grande patrimônio que é a fé. A fé, disse Jesus, é a vitória que vence o mundo do pecado, do desafio da maldade, das circunstâncias, da fraqueza humana que provoca também toda essa situação. Muito bem, a nossa Semana Santa vai ser diferente, já está sendo, porque nós já estamos no meio da Semana Santa. Hoje, na Quinta-feira Santa, é o dia em que começa a parte central da Semana Santa, o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado santo com o domingo, né, que termina no domingo, né? E então nós teremos algo muito diferente. As normas e leis e apelos, fique em casa, são reais e nós devemos obedecer, principalmente quem está no grupo de risco como nós, né? Eu acho que nós devemos ter essa Semana Santa usando esses meios de comunicação que temos, né? A internet, essas possibilidades maravilhosas que temos e que nos possibilitarão participar unidos. Não podemos estar reunidos presencialmente, mas unidos sim. E isso é o importante. Vamos unir nossa fé, nossa esperança e participar como podemos com essa criatividade
que o momento exige de nós, né? Ótimo. Nesse material também eu li que o senhor tem algumas dicas para a Semana Santa. A forma de celebrar, a forma de partilhar. E numa delas, o senhor fala da igreja doméstica. A gente sabe que quem frequenta a igreja habitualmente, semanalmente, como Jesus nos ensinou, de guardar o domingo, sente muita falta disso. Eu estava conversando aqui, o programa é totalmente transparente, a gente sempre conta até o que a gente fala nos bastidores, e citando o episódio da minha sogra, dona Mafalda, que está com 85 anos, e que há 55 anos frequenta 3 igrejas toda sexta-feira santa, além de todas as semanas, normalmente, sempre frequentou a igreja de São Judas Tadeu, no bairro Campestre, hoje a igreja de São João Clímaco, lá no Ipiranga, mas ela sente muita falta disso. Essas pessoas que fizeram promessas de ir à igreja nesses períodos, sentem-se assim até culpadas de não poder cumprir com aquilo que foi prometido. Que mensagem o senhor dá a respeito dessa igreja doméstica e para que essas pessoas se sintam abençoadas, porque Deus sabe que elas não estão podendo cumprir aquilo que prometeram, mas estão cumprindo no coração, né? Sim. Primeiramente, um abraço à dona Mafalda e admiro essa fé bonita, singela, mas profunda. E penso que muitos estão sofrendo por não poder se reunir. Todos nós, eu também acho muita falta, lógico, porque é da essência do cristianismo o estarmos reunidos. Jesus diz, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles. E Jesus também mandou fazer isso em memória de mim, a Eucaristia, a Santa Missa, é Jesus que mandou celebrar. Ele não pediu, ele mandou fazer, é imperativo. Está lá no Evangelho, na versão grega. Então, nós somos unidos. Aliás, a própria missa começa assim, o amor de Cristo nos uniu. O padre diz, o Senhor esteja convosco, e todos respondem, o amor de Cristo nos uniu. Então, estamos reunidos. Mas nesse momento nós não podemos. O Papa, ele nos diz que nesse tempo em que devemos rezar em casa, nós devemos ter muito presente a palavra de Deus da Sagrada Escritura, a Bíblia, e o crucifixo. Mas o Concílio Vaticano II, no número 12 de um documento famoso sobre a igreja, chamado Lumen Gentium, ele fala da igreja doméstica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja, a comunidade, ela começa na família, na casa. Então, você não tem igreja só quando você vai lá no templo, na matriz, na paróquia. Você é igreja também quando você está em casa. Porque, como diz São Pedro, a igreja verdadeira é a igreja de pedras vivas. Cada batizado, cada um é uma pedra viva da construção de Deus, que é a igreja. Por isso, a igreja doméstica é o local primeiro da sua oração. Então, nesse momento, nós vamos seguir de casa. Aconselho que aí na sua casa, você, meu irmão, minha irmã, que não pode ir na igreja participar, tenha um lugarzinho para fazer as orações, um altarzinho, uma imagem, põe a Bíblia, o crucifixo. Ali é o local simbólico que sinaliza para você que mesmo não podendo ir lá no templo, na igreja, você é igreja na sua casa. E depois você use a criatividade. Eu diria, dona Mafalda, assim, a senhora não pode ir nas 3 igrejas, mas a senhora pode, dentro da sua casa, usar um simbolismo. A senhora põe um santinho em cada cômodo. Então, a senhora ia na igreja de São Judas, põe a imagem de São Judas aí na sala, vai lá e reza diante dele. Depois, é São João Clímaco. A senhora pede para alguém aí, o seu neto, achar uma figura de São João Clímaco, foi um grande santo da antiguidade grega, né, um místico. Aí ele corta lá para a senhora, imprime, a senhora põe lá na copa, vai lá e reza diante dele, a segunda igreja.
E o terceiro a senhora faz também. E a Nossa Senhora Aparecida do Ipiranga ali. Nossa Senhora Aparecida do Ipiranga, conheci desde quando eu era estudante ali no bairro do Ipiranga, o Monsenhor estava construindo aquela torre enorme. Então, a senhora pega a imagem de Nossa Senhora Aparecida, põe lá no seu quarto. Então, a senhora já foi numa igreja na sala, outra na copa, ou na cozinha, e outra no quarto. Então, a senhora faz assim, e Deus será servido e agradecido da senhora mais uma vez cumprir a sua promessa de uma forma criativa. E o que Deus vai olhar, sabe o que é, dona Mafalda? É a fé que está no seu coração. É isso que ele olha. E então nós temos que fazer assim nesse tempo, né? Verdade. O senhor citou também Santo Agostinho, que fala da relação do ser humano e Deus, né? É muito importante lembrar isso. Sim, Santo Agostinho é um santo muito citado, porque ele escreveu demais, ele deixou obras, ele foi bispo de Hipona, uma cidade portuária do mar Mediterrâneo, durante mais de 30 anos. E ele era um grande intelectual, professor, mas muito amigo do povo. E ele escrevia muito e deixou, e essas obras todas chegaram até nós, foram salvas. E ele tem uma frase dizendo assim: Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. E outra dizendo a Jesus: beleza tão nova, tão antiga, tarde te encontrei, te procurava fora de mim e descobri que estás em mim. Então, Deus está em nós, no fundo do seu coração é o céu onde Deus habita. Nós não temos muito essa consciência, mas é preciso desenvolver isto em nós, né? A presença de Deus em nós. Desde que você foi batizado, você traz no coração uma presença mais profunda do que essa que todo mundo traz, toda a criação. É a presença de Deus em Jesus Cristo. Por isso, você, ao rezar em casa, principalmente se tem alguém que reza com você, já é uma comunidade. Onde tem 2 cristãos, existe aí uma comunidade. Portanto, aproveite, faça suas orações juntos, em casa, nessa igreja doméstica, nessa comunidade familiar, né? E mesmo que você esteja sozinho, está aí Jesus, todos os santos que nos acompanham com a sua intercessão, né? Então é isso que nós temos que desenvolver nesse momento, nessa nossa época. Dom Pedro, certo. Dom Pedro Carlos Cipollini, a gente começou falando de usar a tecnologia. Nós estamos usando nesse momento, de usar a criatividade. Ao mesmo tempo, nós vivemos momentos difíceis. O senhor mesmo fala na sua homilia, o senhor fala nesse comunicado aqui, distribuído pela comunicação, de perseguição. Tem muita gente que teima em tentar negar a ciência. E a gente tem que deixar bem claro, eu acredito se eu estiver errado, o senhor me corrige, não existe conflito entre ciência e fé. Muito pelo contrário, o senhor acabou de citar um cientista social, um filósofo maravilhoso da igreja, que é Santo Agostinho, e nós temos tantos outros. O senhor mesmo é um ilustre professor universitário que já levou vários ensinamentos de filosofia, de sociologia, porque a igreja faz isso o tempo todo. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, que nós não podemos contrapor fé e ciência, elas caminham unidas em benefício da humanidade, não é verdade? Justamente, eu até agradeço, Joaquim Alessio, essa pergunta inteligente, porque precisa de um esclarecimento sobre isso. A fé e a ciência não são inimigas. Tanto é que o ideal, como diz o Papa João Paulo II, é as duas caminharem juntas como 2 asas que nos levam para cima, a fé e a ciência. Tanto é que a fé sem a ciência, ela é louca, e a ciência sem a fé, ela é destrutiva. Então, as duas precisam uma da outra, né? Porque a ciência, ela fala a inteligência e a fé fala a alma,
aquilo que é mais profundo no ser humano. Portanto, a fé e a ciência não se opõem. Mas por que existem conflitos? Os conflitos não são entre a fé e a ciência, são entre a fé e alguns cientistas. Porque o cientista verdadeiro e inteligente e de coração aberto, que não se deixa levar pelo fanatismo, ele acredita em Deus, né? Como aquele que dizia, creio mesmo que seja absurdo, credo qui absurdum est, no latim antigo. Então, nós vemos que esses cientistas valorosos, Albert Einstein e tantos outros, o cientista que descobriu o genoma humano, o John Allen, ele dizia que acredita em Deus, e depois da descoberta dele, maravilhosa, né, que ajudou a avançar a ciência, ele diz, passei a acreditar muito mais, né? E o Dr. Cooper, que foi um grande médico, cientista, que inventou o teste Cooper, ele tem um livro que eu até tenho aqui, fiz questão de comprar e guardar. O título do livro é assim, Melhor é Acreditar. Então ele fala as vantagens da ciência, do corpo, que ele descobriu para a saúde, mas ele conclui que o melhor para a saúde é acreditar, que os pacientes que acreditam se recuperam melhor. Isto na palavra de um cientista. Portanto, eu acho que, nesse momento, nós não podemos cair na brincadeira ou na falácia de desprezar a ciência e ir dando, assim, tiros para todo lado, como se estivéssemos na Idade Média. Hoje está em moda o negacionismo, negar, por exemplo, que a Terra é redonda e uma série de coisas. Mas isso é um absurdo. E quem que provoca esse absurdo? O poder econômico. O poder econômico quer tomar conta de tudo. E aquilo que não lhe traz vantagem, ele quer eliminar. A ciência mostra, por exemplo, que nós não podemos continuar progredindo e aumentando a miséria no mundo. Um mundo que tem comida para todos. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. E aqui existe fome. E com essa pandemia vai ter mais. Então a ciência diz, não é possível você fazer isto. E tanto a ciência como a fé estão unidas neste ponto de que o homem não pode continuar tratando a Terra do jeito que está. A encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, diz, se o homem continuar tratando a Terra do jeito que está, explorando desenfreadamente, a Terra vai se defender. Porque uma coisa que os cientistas falam, e que é verdade, é que a Terra se defende. Você vê, a Terra tinha muitos dinossauros. Por que eles acabaram? Porque estava sendo uma ameaça à própria Terra. Então acabaram. E o homem hoje é uma ameaça. Será que essa pandemia também não é uma reação? Porque o próprio homem provoca muita desgraça que lhe acontece. Uma parte das nossas desgraças é que nós somos frágeis. O ser humano é frágil. Né? Você vê uma girafa, já nasce andando. O ser humano precisa de cuidado até 9 ou 1 ano de vida, senão ele não sobrevive. Tudo na mão, tudo na boca. Agora, uma parte não é só fragilidade, outra parte é o homem que usa mal os recursos da terra. Então, as consequências vêm. E muita gente fica revoltado contra Deus. Mas Deus não faz nada, ele não está vendo. Deus é pai, mas ele não é paternalista. Ele respeita a nossa liberdade. Veja, Alessio, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo quis ir embora da casa. Falou para o pai, olha, o senhor não morre nunca? Tá, eu estou esperando a herança. O senhor não morre, eu quero a herança e vou embora. Vamos dizer assim. O pai não perguntou para ele por que ele queria ir embora. Não mandou a polícia atrás, deixou ele ir embora, respeitou a liberdade dele. Então, Deus respeita a nossa liberdade.
Mas quando a gente faz as coisas atrapalhadas, ele vem acudir, mas ele permite que nós façamos na nossa liberdade. Então, não há contradição entre fé e ciência, e nós não podemos brincar, devemos ouvir a ciência, porque o mandamento de Deus, termino aqui porque já estou falando demais, o mandamento de Deus é amar a Deus de todo o coração e com toda a inteligência, está lá no Evangelho. Todo o coração, fé, toda a inteligência, ciência. Então, o nosso amor a Deus, ele tem que ser inteligente também. Não pode ser só emocional, só do coração. Por isso, nesse momento, temos que ter o bom senso de acatar a ciência. E também, quem não é médico, não ficar falando. Eu vejo na internet, no Facebook, todo mundo dando receita. Mas escuta, mas você se formou em qual faculdade de medicina para você ficar dando receita para os outros? Se você não é médico, cada um cumpre a sua função. Então, é preciso ter um senso de responsabilidade e aquilo que antigamente usava muito, bom senso, que hoje se traduz na gíria desconfiômetro. É isso mesmo, que mensagem fantástica. E, aliás, quando o senhor falava, eu também, lembrando que até os médicos que estão fazendo um trabalho maravilhoso, médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles sabem que eles operam pelas mãos de Deus. Eles sabem que eles têm essa fé também e que isso vai ser e é fundamental no trabalho deles. Aliás, nesse sentido, até gostaria de fazer um parênteses para prestar uma homenagem a uma grande amiga nossa, uma chefe de cozinha banqueteira de Santo André, da Vila América, a Gil Gondim, que é professora do SENAC, professora de gastronomia, autora do livro Conservas do Meu Brasil, e ela, no sábado passado, ela, junto com outras chefes e com outros chefes, eles entregaram 400 refeições no Centro Hospitalar Municipal de Santo André, com recursos deles mesmo. Foram 200 almoços, 200 jantares, e olha, eu vi as imagens, 200 lasanhas Dom Pedro fantásticas. Nós que temos uma descendência de italiano aí, sabemos o que é isso, mas é assim, é um trabalho, e quando ela me falou, ela até que me pediu uma opinião para onde ela deveria doar, eu falei, doa para que a gente chama de Santa Casa ainda, o pessoal mais antigo, porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso e eles precisam desse carinho, muito mais do que o alimento em si. Isso é um gesto de amor e de carinho. E eu falei para ela, eu vou divulgar. Ela falou, não, eu estou fazendo isso para Deus, eu não estou falando para fazer propaganda, nem nada. Eu falei, mas eu acho que a gente precisa divulgar para servir de exemplo para as outras pessoas. E eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem para esses profissionais, para os médicos, para as enfermeiras, para os chefes de cozinha que estão tendo que trabalhar para nos alimentar esse tempo todo, porque tem muita gente que está trabalhando. Embora a gente cumpra religiosamente essa determinação de ficar em casa, e nós que no nosso trabalho podemos fazer isso, a gente tem que enaltecer o trabalho desses profissionais, certo? Certo, eu acho que nesse tempo de pandemia, nós podemos ver muitas coisas tristes, a ameaça da fome, da miséria, porque nós, nesse momento, estamos pagando o preço de termos um país tão injusto e desigual como o Brasil. Porque todo esse dinheiro que deve ser dado para que as pessoas não morram de fome, poderia ser algo muito menor se tivesse uma distribuição de renda mais justa no Brasil. O Brasil é campeão de má distribuição de renda, porque os poderosos, os grandes, não deixam os privilégios. E os impostos, na maior parte, nós sabemos, são pagos mais pelo povo do que pelos grandes conglomerados, etc. E como diz o presidente da Câmara, a ricaiada ajuda, mas poderiam fazer muito mais. Agora, nós vemos também nesse tempo de pandemia uma generosidade muito grande aflorando, uma generosidade, uma solidariedade
que aparecem muito mais nesse tempo de crise. Então, eu parabenizo, comovido, o esforço dos enfermeiros, médicos, todos os que trabalham nos hospitais, nas casas de saúde, posto de saúde, porque o povo nervoso, desamparado e também assim inseguro precisa de uma palavra e de uma ajuda. E nesse momento em que a saúde é ameaçada, um dom tão precioso, nós temos os profissionais da saúde dando esse exemplo de coragem. Eu li no jornal esses dias, o médico de 56 anos, com 2 filhas jovens, ele morreu e os colegas davam o testemunho do quanto ele era generoso e gostava de ajudar a todos. Morreu de coronavírus. Então, nós temos aí muitos santos anônimos que entregam a vida para salvar os outros. A mesma coisa nos outros segmentos que são imprescindíveis, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com a água, com os alimentos e tantos outros serviços essenciais que não podem parar. E eles estão aí firmes, demonstrando que gostam da profissão, fazem, e nesse momento nós temos que valorizar aqueles que muitas vezes se tornam invisíveis na nossa sociedade, porque tem muitos serviços feitos na nossa sociedade por pessoas invisíveis. Por que invisíveis? Porque todo mundo passa perto, nunca cumprimenta. Então eu vejo andando na cidade em tempos que eram normais, né? Uma pessoa que varre a rua, uma pessoa que está consertando o encanamento, todo mundo passa e olha como se não estivesse enxergando. Ninguém diz um bom dia, ninguém diz um olá, uma saudação. São os invisíveis. E hoje a gente percebe o quanto depende dessas pessoas. Então, quem sabe, né, Joaquim, eu espero, quem sabe, nós saiamos dessa pandemia mais fraternos, mais humanizados, valorizando mais os outros, né? Parabéns a todos os que se dedicam, especialmente o pessoal da área da saúde. Dom Pedro, eu ficaria mais um tempão aqui, mas eu sei que o senhor tem compromisso também. Eu gostaria, então, de uma bênção final para os nossos amigos telespectadores, para os nossos internautas, para o nosso povo cristão. Certo. Eu gostaria de abençoar também, Joaquim, a imprensa. E uma palavra para vocês da imprensa, porque, olha, eu digo, ai de nós se não fosse a imprensa nos informando com lealdade, com capacidade, levando aquilo que nos... Porque a informação no nosso mundo ajuda a salvar vidas, né? Nós estamos aí com muito fake news, muitas bobagens, mas o jornalismo sério, como esse que você faz, construtivo, merece uns parabéns e a bênção. Quero abençoar também todos o pessoal da imprensa. Que Deus Todo-Poderoso volte para nós a sua face misericordiosa e compassiva e nos dê a sua paz. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado, Joaquim, pela honra de poder participar do seu programa mais uma vez. Deus te proteja, abençoe e fique guardadinho aí em casa, viu? Amém. Eu é que agradeço, Dom Pedro. A gente vai falar muito mais vezes e vamos voltar a falar pessoalmente logo, logo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Estamos trabalhando para garantir água e saneamento para vocês. O momento exige que todos façam a sua parte. Nós da Sabesp trabalhamos junto com a população para vencer o coronavírus. Nossas equipes continuam na rua fazendo a manutenção das redes, lavagem de hospitais e de lugares públicos com cloro. Use água com responsabilidade. Isso também é solidariedade. Faça você a sua parte. Fique em casa. Conte com a Sabesp e fique em casa. Governo de São Paulo.